Buenas tardes, diretamente da nossa TV MEG, na Costa da Lagoa, né? Diretamente para a promotora Luana, apontando exatamente a Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público, né? E também aquela vara da infância que não quer entender o manifesto de educação que os pais oferecem para os filhos, que é um estilo de vida mais saudável, uma educação moderada, sem diretrizes e bases de educação, porque não queremos selos do MEC, não queremos esse tipo de selos. Estou dedicando aqui um vídeo do Stuling Media para a senhora promotora. Já vou colocar lá na minha página do Arquitetos do Cabelo, dedicado à senhora Luana. E dedicado, lá está, o tipo de qualificação global que os senhores se inserem à medida que aderem leis globalistas e não leis oficiais ou reais, como aquela que eu li em alto e bom tom, mostrando a autonomia dos pais, e que essa pequena peculiaridade do Estado poder interferir é como diz minha mãe, em caso da criança estar passando fome, estar sem roupa, estar passando frio, estar jogadas às drogas, que são as mazelas que vocês mesmos criam com as diretrizes e base de educação e a qualidade de aluno que sai da qualidade ou da desqualificação desses professores das diretrizes e bases. Lá está falando sobre a Europa, nesta live, senhora, onde demonstram como está a Europa, onde que já não existe mais homens e mulheres, já é quase tudo a mesma coisa. Gostaria que a senhora observasse isso. Isso é a consequência do transhumanismo, que vem da coletividade tóxica, de tratar todo mundo como manada e não respeitar suas individualidades pessoais, reais e das famílias. As famílias catarinenses foram prometidas ser respeitadas, ao menos é o que reza aqui em Santa Catarina, as maiorias, as manadas maiores, senhora. Então não vai ser possível a senhora vir com este conluio político de coletividade tóxica da justiça sobre a família, desconsiderando 7 anos de educação natural. 7 anos que inclui alfabetização, que inclui artes liberais, como temos demonstrado através dos canais da família, na plataforma YouTube, nas minhas páginas, que seriam de cabelos, e a gente tem demonstrado educação aos filhos e o modo de vida mais saudável aqui no nosso paraíso Costa da Lagoa, com os antigos, com as pessoas todas, em meio mesmo aos drogados, fazendo história, senhora promotora Luana, apontando a senhora exclusivamente, porque eu sei que é o promotor é o juiz que decide, mas é o promotor que complica. Na outra vez que o Renato foi sozinho para a oitiva, concentrada, e que ele estava preso, também eu comentei toda essa putrefata audiência no sentido que percebi o que estavam fazendo com ele. Também percebi o que os senhores estavam fazendo comigo. Tomei um banho agora, tirei toda aquela maquiagem, aquele peso do spray do cabelo. Estou mais relaxada e pronta para, neste dia ainda, ver, nesse dia de sábado, novamente a audiência que já consta online, para retirar, extrair de lá cada detalhe e estar apontando a todos. Vou apontar a todos que se manifestaram. Vou apontar os que não se manifestaram e toda a estrutura em geral a qual fomos submissos. É submissão, porque ninguém foi lá de livre e espontânea vontade. Nós fomos lá por obrigação. À medida que o juiz usou de técnicas humanísticas, pré e pós-reunião, nas 2 reuniões oitivas com o Renato e a minha mãe, eu considerei que eu poderia aportar aquele juiz e a senhora promotora, que eu esperava um promotor, o promotor de anterior, que já não veio porque sabia que íamos ter um embate bem valente. Eu esperava realmente que a senhora estivesse presencial e esperava que iam me atacar como mãe,
Por isso que já defini que não sou genitora, que sou mãe a 100%, mãe daquelas que não faz filho para jogar o Estado ao léu, né? E que dá conta dos seus filhos sozinha, absolutamente sozinha, ou com um companheiro. E gostaria de me dirigir à senhora que essa classificação nazista, fascista, totalitária e ditatorial que vem do Ministério Público por cima dos pais não será engolida pelas famílias Keiber, pelas famílias Luckmann, no caso, o Renato e a Meg, e a abuela Ivani, que está por cima e acima e colada em tudo. E que ela não tem disponibilidade para ficar cuidando de filhos que têm pais conscientes extremamente aptos por causa de uma lei estúpida. Porque a maneira que a senhora interpreta o estatuto é uma maneira estúpida. E como disse a conselheira tutelar da EANE, vocês bateriam nessa tecla porque ela conhece o meu modus operandi de vocês. E eu, durante 40 minutos, avisei ela de como eu debateria com vocês. Exatamente como ela pôde observar com seus próprios olhinhos, com as suas unhinhas amarelas, difícil de pintar o amarelo, naquela oitiva. E gostaria de considerar que para mim pouco interessa o que vocês vão escrever nos papéis. O que interessa é o que eu vou fazer com eles. Repetindo, senhora Luana, não me interessam os ataques que vocês vão fazer usando multas, usando o poder do Estado, usando aquela putrescina com a ONG de lista de família acolhedora. Não me interessa, senhora Luana. Eu não estou nem aí para vocês. Eu não quero nada de vocês. Vocês me negaram em 2020, me negaram em 2018, tudo que nós teria direito naquelas condições de estar ali 1 ano e meio indo para o hospital todo dia. Agora vocês querem pesar a caneta maldita do Estado maldito sobre nós como uma represália política. É isso que está acontecendo. Por isso que eu fiz, no dia de hoje, o vídeo exclusivo para o Jorginho. É uma represália política. A gente não pode dar origem. A origem das esquerdalhas, esquerdopata aqui, local, eu sei. A origem da senhora, do seu juiz, a origem política de vocês, eu não sei. Mas do positivismo barato que vocês servem, eu sei a origem deles. Nas universidades, onde começou, eu conheço a história. Senhora Luana, senhor juiz, senhores autoridades de Florianópolis, eu não vou ser refém da história mal contada, não conhecida pelas pessoas, manada de borregada, como está na live mostrando aqui, ó, um especialista que viveu lá na África quando os aviões de outros países catavam criancinha e iam para outros simplesmente transladados. Como isso também tem acontecido em Santa Catarina, e é disso que nossos filhos estão sendo apontados. E nós estamos entendendo o game. Aquilo que eu disse lá na audiência, vocês não pegaram. Então pega no vídeo, juiz. O apontamento nas nossas crianças, a gente conhece a origem. É a mesma origem que teve aí na Itajaí, que teve em Maceió, e nós não vamos aceitar. Nós não somos, nem eu nem Renato, somos reféns da história. Nós conhecemos a politicagem. Nós conhecemos o que acontece quando as crianças estão marcadas para morrer. É disso que nós estamos falando. Por isso a perseguição policial, os conluios, todas essas coisas de extremismo político por causa da saúde. Nós nunca se opomos a ir a um posto de saúde. O que nós não temos é precisado. E se precisar, também não vamos aonde tem pessoas difamatórias, sem preparo, de conluios de prefeitura, conluios políticos, de seja ele do que seja, estatais. Nós sempre vamos nos desviar desse assunto. Por isso compramos a nossa medicina, compramos a nossa suplementação, fizemos ela periodicamente, semanalmente, para evitar esses problemas tanto de saúde quanto de educação. Usamos tudo o artefato que a gente tem aí digital, que é um artefato digital. A gente tem uma academia
can.org em português. Nós não tínhamos isso quando iniciamos os trabalhos lá no início da pandemia. Quando não tivemos assistência nenhuma para alfabetizar Mateus, estava na hora de alfabetizar Mateus e eu tive que me virar. Considerem vocês o não, eu não estou nem preocupada com vocês. Ninguém tira filho de mãe autêntica. E por isso que eu não posso ficar aí me submetendo às petições dessa senhora, outra juíza do conluio de vocês, que está fazendo petições absurdas, manifestando mais uma vez que vem a calhar daquela velha ordem mundial, daquela ordem mundial do absolutismo, né? Mesmo que já tenha caído muito dessa velha ordem mundial e já estamos na nova ordem mundial, né? Mas ainda está trabalhando para a velha, porque vocês em Floripa são atrasados pra caramba. Desculpem-me que eu estou flopando aqui contra algumas autoridades, que se manifestem as autoridades mais atualizadas, né? Para entender que até dezembro eu pretendo ter legalizado o meu sistema de educação. O que é meu sistema autoral, autônomo de educação? Não pode ser passado por cima de 7 anos construídos. O que se construiu em Mateus está em Mateus. Está no Mateus. E não podemos estragar Mateus como o Sérgio foi estragado pelo trabalho de diretriz e base de educação e que é irreversível, como eu já tenho falado em outros vídeos, irreversível. Nós temos a prudência de não aceitar mais as manadas tóxicas. Isso não significa que não temos convívio social ou amigos, mas não temos a imposição do Estado. Não queremos a imposição do Estado. E se em algum momento a gente quiser alguma coisa que esteja à disposição, como diz Jorginho, estaremos lá para fazer o que for necessário. Eu acho que a mensagem eminente que eu estou mostrando gastando meu tempo aqui com você, senhora promotora de justiça, é para qualificar lá a ser uma promotora humanística, a ser uma mulher de verdade. Não que a senhora não seja, eu até acredito que sim, quero acrescentar à sua vida. Quero acrescentar à senhora que não serão todos os seus clientes, no caso eu sou sua cliente. Agora eu estou na qualificação de cliente da promotoria, da Justiça da Criança. Não é todos os clientes que vocês vão fazer campanhas de medo, como aquela que a senhora impôs lá naquela audiência e funcionarão. Não funcionarão. Eu estou aqui para instruir pais conscientes a não ter medo de vocês. Número 2, a não engolir besteiras da lei para ficar criando câncer. Que se traga lucidez aos tribunais e a verdadeira interpretação da lei. Número 3, senhora Luana. Além da interpretação dos seus colegas, a sua não é a única. Tem a interpretação dos seus colegas. E o fato de eu não querer a interferência do Estado não lhe assegura que a senhora possa usar a força para interferir numa corrente familiar que é explícita nas redes, mostrada, que funciona muito bem. Então, a senhora não tem um fundamento legal nem constitucional para estar fazendo uma invasão total da minha família. Invasão total da minha vida. A senhora não tem o direito de fazer essa invasão total. Se os seus colegas, polícias, delegacias prevaricaram e a senhora está usando isso para me prejudicar mais ainda, a senhora só é mais uma de um conluio. Só é mais uma de um conluio. E eu não estou nem aí para você. Nem aí. Eu já vivi a opressão de vocês. E já expliquei, não tive oportunidade de dizer isso na audiência, mas vocês podem pegar aquela concha de molusco lá para arrancar a minha pele. Podem me degolar, podem me queimar na fogueira. Agora vocês não podem apagar isso aqui, ó, a história construída pela família. Então é necessário que se venha nas redes, que se tenha coragem de enfrentá-los. A senhora me causou muito mal ontem, porque não teve tempo hábil de resposta, não teve uma interação cara a cara como eu fui obrigada a ter a interação cara a cara com aquele estabelecimento.
A senhora não foi obrigada a ter o cara a cara lá, né? A senhora pôde usar e abusar do digitalismo, né? Do digitalismo, da digitalização, dos ismos. Agora, eu, quando peço que seja dessa maneira, para eu falar cara a cara com vocês aqui de casa, não rola, né? Meus filhos estão sofrendo muito, muito com essa exposição. Não a que eu faço nas redes, essa eles acreditam que a mamãe tem que continuar para poder salvar eles de vocês. Eles estão de saco cheio com a exposição de vocês contra nós, enquanto que tem um monte de criança em situação de risco, mas porque vai na escola, vocês não fazem nada. Não fazem nada em relação às drogas, à má alimentação, não fazem nada em relação a pais abusivos e muito menos a esse putedo que é abusivo e finge que está preocupado com as crianças quando a única coisa que eles querem é pedofilia enrustida com as próprias crianças. Mediante isso, senhora promotora, muito bem fundada nas ideias da dona Elisete, a senhora é muito complacente com tudo aquilo que ela fez. Senhora Elisete não é um membro da comunidade. Senhora Elisete, além de membro da comunidade, omissa há muitos anos, com muitos fatores que importam muito mais para a proteção de criança do que a senhora possa imaginar, que é algo que eu acabei de relatar, ela deveria estar cuidando da sua vida aos 60 anos e não da vida dos outros. É uma perseguidora política, uma maníaca sexual, sexualizante. Ela é o macho tóxico dela e tem que ser investigada e presa. E todos os vídeos que eu vou direcionar à senhora, eu vou já direcionar nesse sentido, da origem dos problemas que eu estou sofrendo. Aí uma tal de Vitória de Abreu Forte se passou por jornalista aí, se meteu em processos que tinham a ver com a gente, tanto quanto essa, e a partir desses boletins de ocorrência começou as investigações infundadas sobre a família, gerando inúmeros inquéritos devolvidos aí, tudo sobre a família e nada sobre elas. Isso são conluios políticos da capital. Pequenos ou grandes, não me interessa. Devem ser parados, investigados e dados sossego aos pais. Isso que interessa. Eu não vou dar importância a outros processos, tanto quanto a esse da vara da infância, a pedido do nosso advogado. Um ser ilustre, com capacidade cognitiva de conversar comigo, ao ponto de se retirar. Quando a lei natural sobrepõe ao direito positivista, ele já não tem mais nada a dizer para mim, ele negocia com o Renato. Porque nossos filhos, senhora promotora Luana, viraram moeda de troca de um judiciário injusto. E isso é muito grave. Eu quero dizer para vocês três, promotora, juiz e advogado, meus filhos não são moeda de troca. Eles estão totalmente qualificados para ficar com a família e seguir a educação repolhuda que eles têm aqui, em vez da educação do LDB. E que não queremos selos do MEC, não queremos selos do SUS. Nós queremos saúde de verdade, educação de verdade e queremos respeito para a individualidade deles. Não somos nós que estamos obrigando a eles. Eles mesmos perceberam que isso é necessário para não viver no meio da sociedade emburrecedora, criando riscos e ficar mais sob proteção dos pais que realmente dão tudo para eles. Tudo que eles querem, tudo que eles precisam, acompanhamentos maravilhosos que mudaram a vida do Sérgio, para ele não se sentir um verdadeiro idiota na plena puberdade dele. Ser ácida não é suficiente com vocês, tem que ler a lei. Renato pediu para mim ler a lei. Então, no próximo vídeo, um vídeo menor, lendo a lei, para ficar vários materiais consecutivos nas datas aqui do que é a lei que a senhora está distorcendo, querendo botar o Estado como se o Estado precisou interferir.
O Estado não precisou interferir, senhora Luana. Vocês provocaram uma interferência do Estado com a invasão da polícia na minha casa para operação de vingança policial, operação de vingança junto com o Xexetão. Não é proteção à criança. É operação de vingança, é fuzil na cabeça do Teteu, é abuso da autoridade de quem chamou o Core. Aqui não era caso para isso, nunca foi caso para isso. Vocês trouxeram eles exatamente para demonstrar a força do Estado. Então chega, senhora Luana, de usar a força do Estado. Tá na hora de usar a coerência, tá na hora de usar a elegância, tá na hora de usar as boas práticas de justiça para parar essa patota que visa marginalizar os pais, colocar os pais na cadeia para tirar os filhos, para um sequestro totalmente programático, legalizado e usando as instituições e as estruturas do Estado. E fica com essa para o domingo, porque o domingo vai ser muito pior. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.